Olá, meu nome é Raul Nogueira. Você sabe quem é Jesus? Já sentiu curiosidade ou você tem várias informações a respeito dele? Ah, é um espírito que se reencarnou várias vezes, se tornando um espírito de luz, ou é um Deus menor, ou um filósofo, gente boa, né? Bem, eu quero motivar você, se você quer saber realmente quem é Jesus de verdade, segundo a palavra de Deus. Entre em nosso canal. Você agora está no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO. Canal Raul Nogueira Canal. Aperte o sino, ok? Espero você lá. Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira e você é um daqueles que tem nos acompanhado já há algum tempo. Você tem tanto estado conosco ao vivo, no Face, Raul Nogueira, ou no nosso canal, Raul Nogueira Canal. E eu gostaria de motivar você para estar realmente conosco, se envolvendo e fazendo parte da nossa família de fé. Nós queremos que você seja beneficiado pela palavra do Senhor. Sabe, nós temos lá em nosso canal mais de 400 e tantas mensagens. E você entre lá, se inscreva se você não é inscrito e procure lá no playlist o tema que você quer desenvolver. Temos desenvolvido várias séries. Na quarta-feira atual nós estamos trabalhando, por exemplo, dentro de introdutores de heresia. Né? Sempre na quarta, às 18h30, é um tema avulso. Na sexta nós estamos terminando já Daniel, o livro de Daniel. E eu gostaria que você estivesse conosco também às 18h30. Então, se realmente você sabe, já tem acompanhado e tem percebido que os temas são relevantes, aperte aí esse botão e você estará conosco, tá? Seja bem-vindo. Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO. Se você é um servo de Deus, um cristão, mas nunca realmente participou conosco, eu quero motivar você a estar envolvendo a sua vida com o Senhor. Não com o pastor Raul, mas com o Senhor através da sua palavra. Nós temos um canal, Raul Nogueira Canal. Entre lá, se inscreva e entre no playlist. Ali tem mais de 400 mensagens e você pode escolher alguma. E você pode entrar em contato conosco também. Todas as quartas-feiras e às sextas, nós estamos ao vivo no Face, 18h30. Na quarta-feira, normalmente, nós temos aí um tema avulso. Hoje nós estamos desenvolvendo, por exemplo, introdutores de heresia. Estamos estudando 2 Pedro e também Judas. Começamos Judas agora, mas lá no playlist você pode assistir as lives que nós já fizemos. Então, todas as quartas, tema avulso. Na sexta-feira, nós temos então um estudo e nós estamos terminando a parte de escatologia em Daniel. E vamos depois iniciar um outro livro, ok? Então você é nosso convidado e realmente eu gostaria muito de estar com você, seja ao vivo ou você depois entrando em nosso canal. Tenham um ótimo dia, que Deus o abençoe. Ok? Certinho. Pronto, agora vai começar. Já tá? Tá, pode começar. Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira e se é a primeira vez que você está conosco, então seja bem-vindo. Você está dentro do Focando Vidas, que é o Ministério do LVO, Luz e Vidas Orientais. Eu sou pastor missionário, trabalho com orientais e também com o povo de Israel. Se você realmente é interessado por escatologia, nós temos esse tema sendo desenvolvido em nosso canal. É só você entrar lá, Escatologia em Daniel, ou você está ao vivo conosco. Na quarta-feira, 18h30,
nós estamos com um tema hoje atual, pessoas que estão introduzindo heresias e os cristãos, por não conhecer a palavra, não estão percebendo. Então, o tema é introdutores de heresia. Isso, quarta-feira. Estamos agora iniciando o livro de Judas. Nós já tivemos 3 lives, que foi em cima de 2 Pedro capítulo 2, e agora começamos a Judas. Esses 2 livros são paralelos, só que 2 Pedro é muito sintético, mas muito importante. E Judas é mais profundo. É como se fosse o jornal de hoje, como a minha esposa fala. Se você entrar nesses 2 dias ao vivo, mas entrou atrasado, perdeu alguma coisa, ou não pôde, fique tranquilo. Tudo que eu faço na quarta e na sexta-feira, nós lançamos lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Então você pode entrar, se inscrever se não for inscrito, e já vai direto no playlist. E aí já pode procurar, tá bom? Tem diversos temas, mais de 400, e você pode escolher e tirar dúvidas. E você pode entrar em contato conosco, ok? 11 999 11 5272. Se tem dúvidas, alguma coisa, entre no nosso WhatsApp e vamos conversar, tá bem? Hoje nós estamos dando continuidade ao livro de Efésios. Nós já fizemos um início, né? Hoje nós vamos continuar o capítulo 1. E quero dar boas-vindas à minha esposa amada e meu filho. Dona Graça, bom dia. Bom dia a todos, né? É um privilégio estar aqui, né? Falando da palavra de Deus, que nos move, né? A cada dia, porque a vida é uma batalha, né? Diária, e sabemos em quem temos crido, né? O nosso general capaz, Jesus Cristo. Jesus, amém. Alguma mensagem, algum recado, alguma coisa que você gostaria? Não. Nada? Nada disso. Tá bem. Bom dia, seu Marcos. Bom dia. Nossa, hoje está todo sorridente. Tem que estar, né? E aí, alguma novidade? Eu lembro que você estava trabalhando com algumas pessoas, fazendo sites, Sim. fazendo curso. Como é que está isso, pessoal? Então, a gente está trabalhando com o Google Ads, né? Que seriam anúncios. E para você fazer o anúncio, não basta você ter só o anúncio, você tem que ter um site de conversão, site de vendas, né? Então, quando a pessoa sai do anúncio, ela tem que ir para um lugar onde realmente ela possa clicar e ir para o WhatsApp. Você está fazendo tanto o anúncio quanto o site. Então, a gente faz o anúncio, faz o site e a gente dá a consultoria também, né? Dá aula também, né? Então, a gente está com uma empresa de advocacia, a gente está com uma empresa de rastreamento, estamos com uma arquiteta e também um encanador. Encanador, né? Que não é qualquer encanador. É um rastreador um gêniozinho, né? De vazamento. Rastreador de vazamento é bom. Né? E pessoal, como é que faz para entrar em contato com você? Então, pode ser através do meu site, que é o mktultra.com.br. Esse MKT é de marketing, né? E pode ser também através do meu telefone de São Paulo, que é o 11 94723 1984 ou 19 98 25 25 965. Uau, muito bom. Então, se você eventualmente necessitar, você que é empresário ou um executivo e precisa de alguma forma ter esse tipo de trabalho, está aí o Marcos para fazer isso, tá bem? Ok, nós vamos dar continuidade e eu gostaria que antes de começar, um de vocês dois orasse. Quem gostaria? Posso orar? Então, ora. Deus, muito obrigado por esse dia, que o Senhor abra nossa mente para essa palavra, que ela possa ser viva, Senhor, em nós. Nos abençoa, dê entendimento, seja com meu Pai. Abençoa também as palavras dele, que o Senhor possa falar aos corações de todas as pessoas que foram ver esse podcast. Que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bem, nós já demos início ao livro de Efésios, um livro fantástico. Eu acho que esse é um livro que nós usamos muito, eu e o Graça, principalmente na área de aconselhamento. Então, só para relembrar,
para quem não assistiu às anteriores, é uma epístola escrita na prisão, primeira prisão de Paulo. Ele ficou 2 anos aguardando o pessoal lá de Israel vir acusá-lo, e ele ficou preso ali em Roma. Ele pensou que fosse para Roma. Se vocês derem uma boa lida lá no finalzinho de Romanos, no livro de Romanos, ele pensou que ele fosse, como sempre ele ia, tranquilo, indo, pregando, mas o plano de Deus era outro. Então, ele foi preso, porque acusaram ele de uma série de coisas, queriam matá-lo, e ele tinha cidadania romana, não só era judeu. Então, ele falou que queria realmente ser julgado por César, então foi levado lá para Roma. Ele aluga uma casa, e foi um centro de treinamento e um centro de evangelismo tremendo. Você imagina, durante 2 anos, ele evangelizando a guarda pretoriana. Cada dia trocava 2, não é? Ele ali e os 2 ouvindo. Vinham pessoas, judeus, não convertidos, vinham conversar com ele, vinha o pessoal da igreja. Então, 2 anos ele esteve ministrando a palavra para muita gente, e também teve a oportunidade de escrever livros. E um desses livros é Efésios. Efésios é um livro que foi circular para rodar nas igrejas, não é? E ele trata de vários pontos, informação a respeito do corpo vivo de Cristo. Ele começa então a dar conteúdo, passando ilustrações e colocando alguns pontos importantes que nós já estudamos. Nós já vimos o capítulo 1, de versículo de 1 a 14. Eu só quero destacar alguns pontos desse capítulo 1. Primeiro, ele deixa bem claro que nós temos, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, tem recebido bênçãos contínuas do Senhor nas regiões celestes. Segundo, que você, eu, Graça, Marcos, todos os seres humanos, ele conhece por nome. E a palavra fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Para quê? Qual era o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vimos também que ele resolveu o problema da nossa redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Então, Deus o Pai envia o Filho morre na cruz, recebe nele todos os nossos pecados, morre a nossa morte, ressuscita e oferece de graça a salvação, que é totalmente contrária a uma religião que é feita por homens. A religião é horizontal. Eu tenho que frequentar um lugar, fazer boas obras, fazer alguma coisa, frequentar e participar de todos, dar dízimo, etc., né? Para quem sabe um dia estar com Deus. Não, isso é religião, é coisa de homem. É o homem tentando se religar com Deus do jeito que ele acha. Cristianismo é diferente. Cristianismo é um relacionamento com o Deus vivo, e ele se revela e diz para nós o que nós devemos fazer. Então, um outro ponto importantíssimo é o que nós encontramos, além de dizer que você foi chamado para louvor e honra e glória do Senhor, tem o início disso, que é o versículo 13, que eu vou ler agora. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o que acontece quando você um dia entende que você está perdido, e se você morrer no estado que está, estará longe de Deus por toda a eternidade, e num lugar não muito bonito, não muito agradável, não é? O que realmente nós temos que fazer para nos beneficiar desse ato redentor? Simplesmente reconhecer que somos pecadores, reconhecer que Jesus Cristo é Deus, Deus mesmo, Criador de todo o universo, alguém que entrou no mundo que ele havia criado, e quando ele vai para a cruz do Calvário, ele recebe nele todos os teus pecados, aqueles que você já fez, está fazendo e vai fazer até o último dia da sua vida. E ele então recebe a ira do Pai, que deveria cair sobre você, cai sobre ele. É a morte vicária, substitutiva. Ele morre a tua morte. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele diz para mim, diz para você, vinde a mim. Não falou, vá para essa igreja, para essa denominação. Não. Vinde a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso,
humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu tenho recebido, eu e Graça, tantos telefonemas de pessoas desesperadas, que não têm descanso da alma, que estão buscando em outras fontes, buscando em fontes erradas, fontes que não têm água. As pessoas muitas vezes têm sede da palavra e vão buscar em certas igrejas, em certos líderes que se dizem como se fossem fonte da vida, e na verdade eles são secos, não tem água. E as pessoas que vão ali não têm como matar sua sede espiritual. Bem, e depois que nós recebemos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ser santuários do Espírito Santo, recebemos dons, recebemos o ministério. E isso vai durar, vamos dizer, até 2 momentos. Ou você morre, e aí você já vai estar com Deus, ou se eventualmente o arrebatamento ocorresse agora, você nem passar pela morte você passaria. Você seria transfigurado, semelhança de Cristo, e seríamos arrebatados e encontraríamos com Jesus nos ares. Então, ele faz essa promessa aqui no 14. Eu vou ler o 13 de novo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia, até o resgate da sua propriedade. O Senhor nos comprou com sangue. A moeda que ele pagou foi a morte. E nós agora estamos aguardando porque ele vem buscar a sua propriedade em louvor da sua glória. Bem, a partir do 15, e eu devo, não sei se cheguei já a comentar com mais profundidade, e eu gostaria que o Marcos lesse o versículo 15 até o versículo 17. E se você puder, Marcos, leia e tente de alguma forma, versículo a versículo, explicar um pouquinho a respeito disso. Porque essa oração que Paulo está fazendo aqui, todos nós deveríamos fazer essa oração a Deus. Não só por nós, mas também por aqueles que estão à nossa volta. Marcos, pode ler? 15 a 17. Efésios 1, 15. Efésios 1, 15 a 17. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ok. Você tem algum ponto que você gostaria de destacar nesses versículos? Inclusive o 18, que você leu também? Eu acho que ele fala aqui da questão do espírito de sabedoria, né? Esse espírito de sabedoria seria para que a gente, que nem fala aqui, iluminando os olhos, né? Para que a gente saiba qual é a esperança do nosso chamamento. Né? Essa é importante. E aí, Graça, você sabe qual é a esperança do teu chamamento? Lógico. Então fale. Eu estava perdida com todos, né? Tendo uma religiosidade, mas assim, buscando a Deus, sempre desde criança, né? Sempre trabalhei, né? Então, mas buscando, eu não conhecia, porque o local da onde eu era, eles proibiam da gente ler a Bíblia, né? Era pecado olhar para a Bíblia, né? Então, fui criada dessa forma, então a gente fazia. Se você morrer agora, para onde você vai? Deus é que sabe. Deus Estou tentando, sabe, né? Aquela velha história. Quer dizer, você não tem uma esperança firme, né? Que um dia...
Porque o crente, ele não morre, ele dorme, né? E não é dormir inconsciente. Não. É o sentido de que É um ele não morre descanso. como os demais. É um né? descanso, né? É um descanso, então, porque você vai passar de uma dimensão para outra, né? Por exemplo, né? Nosso corpo físico, ele foi feito para tabernacular a nossa alma e o nosso espírito. Uhum. E quando nós dormimos no Senhor, nós temos um corpo provisório, né? Até o resgate, né? Que fala aqui Então, em Efésios 13, 14, que assim, eu acho muito importante, que hoje nós somos propriedade dele, né? E o penhor é o Espírito Santo, imagina. Garantia. Né? Lá em João 10, 27 fala que nós somos triplamente protegidos. Por trás, por diante, o Salmo 139 também fala isso. Por trás, por diante e por cima ele coloca a mão dele. Né? Então, nós estamos triplamente protegidos por Deus, pela você triunidade. sabe exatamente qual realmente é a esperança do seu chamamento. Do meu chamamento. Então, quem é essa esperança? Jesus. Jesus é a nossa esperança, bendita esperança, e que muitos não conhecem. Por isso, temos que pregar. Comentários, Marcos? Foi tão interessante lá que nós tivemos descansando 2 dias, né? E foi muito interessante que eu perguntava, né? As pessoas vinham e eu falava, você conhece Jesus? Ele falou, não, eu sou católico. Eu falei, católico eu sou também, né? Você sabe o que é católico? Ah, não. É católico é a igreja invisível de Cristo. Só ele vê. Universal, a palavra católico é universal. Né? É universal, é a igreja invisível de Cristo, né? Só ele que vê, só ele que conhece, né, a igreja dele. E um dia ele veio buscar. E nós somos propriedade, porque ele comprou, ele pagou o preço, né? Então toda a ira de Deus Pai foi lançada sobre ele. Então aquele que não aceita Jesus, a ira de Deus está sobre ele, né? Então a pessoa fica procurando em coisas, vícios, coisas para preencher aquele vazio que só Deus pode preencher. Amém. Aí ele vai ter a verdadeira felicidade. E você, Marcos, o que teria para comentar nesses versículos? Não, isso eu achei interessante que ele fala da questão de pedir sabedoria para você saber qual que seria a sua função, né? Em termos no ministério, né? Então, se a gente muitas vezes tem que pedir sabedoria, é porque a gente depende dele para ficar claro isso, né? Ele é a fonte, né? Ele é a fonte, ele que vai mostrar para você. É interessante que o pessoal de Efésios, nessa época, né? Houve mudanças, nós já comentamos isso. Eles tinham as marcas que nós já falamos de Tessalonicenses, uma fé operosa, um amor abnegado, um amor de dar-se e uma viva esperança na volta de Jesus. Bem, aqui a gente ouve ele ouvir falar da sua fé. A fé não dá para ouvir, né? Isso é o testemunho daqueles que viram, né? Viram a conversão desse pessoal e a pregação, o discipulado, o crescimento, né? Bom, além disso, ele vai, no versículo 19 até o 23, ele vai falar algo tremendo. Quero ler para vocês. E qual a suprema grandeza do seu poder? Coisa que muitos crentes de hoje não sabem. Não sabem que receberam este poder. Lá em Atos 1:8 fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e mais nada. Não. É para você exercer. E sereis testemunhas. Sim. Tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins. Então, tem muitas pessoas que ficam só na primeira parte. Recebereis poder e para aí e vão ser um esquenta-banco da vida. Mas não é nada disso, né? Sim. Então ele fala e qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Poder esse que ressuscitou Jesus. Esse poder veio até a palavra dinamite, né? Que deu origem à palavra dinamite. Ou seja, algo tão forte, tão poderoso, né? Que fez com que Cristo ressuscitasse, o qual
exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Muito bem. E esse Jesus, que é Deus, Criador do universo, que por pouco tempo, conforme Hebreus fala, ele se fez até menor que os anjos, ele recebeu do Pai a autoridade para exercer domínio sobre todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E deu isso para quem? Para a igreja. Para a igreja. Olha só. E Deus o Pai então fez o que no versículo 22? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Quem é a igreja? É a parede? Não. Quem é a igreja? Cada um de nós. Cada um de nós, organismo vivo, né? Cremos. O qual, a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós demos uma reforçada nesse capítulo 1, porque é essencial para que a gente possa continuar. O capítulo 2 é uma paulada. Capítulo 2 é uma paulada. Sim. E eu quero que quem está nos assistindo estude Efésios. Versículo a versículo. Pergunte o que esse versículo está falando. Olha o que ele vai falar a partir do capítulo 2. Qual era o estado que eu estava, minha esposa e todos aqueles que um dia encontraram a verdade. Nós estávamos mortos, nós éramos verdadeiros zumbis. O que é um zumbi? Pensa que está vivo, mas está o quê? Está morto, não é? Olha só, então quem fala isso não sou eu, é Paulo, tá? Olha só no versículo de 1 até o versículo 3. Ele vos deu vida. Então você estava como morto? Antes de Jesus, sim. Não, morto. ele vos deu vida. Então como é que você era antes? Morto. Morto. Muito bem. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, a nossa natureza, assim que nós nascemos mortos espiritualmente, ok? E aí vem uma mudança. Lembra do versículo 13 que nós lemos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, aqui ele fala que nós, antes disso, de entendermos e aplicarmos o versículo 13, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes, então está escrevendo para crente, né? Outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, e Paulo se inclui, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Marcos, comenta para nós esses 3 versículos, o que te chamou a atenção e como você experimentou isso na sua vida. Quais que são os mesmos Capítulo versículos? 2, versículo 1, 2, 3. Ah, o 2. Deixa eu só... Ele vos deu vida, seus mortos... será, a primeira parte seria aquilo que você perguntou, né? Uhum. Se a gente, como que a gente estava, né? Uhum. Antes, se a gente estava realmente morto, sem Deus, né? Uhum. E esse versículo 2 e 3 mostra exatamente uma foto do nosso passado, né? Sim. E o que diz aí? Falou que antes a gente era filho da ira, né? Era da ira de Deus. Porque sem Deus a gente está sob o domínio do inimigo, né? Uhum. Então, eu até estava falando com você um dia atrás, que é como se fosse 2 times, né? Uhum. Tem um time do inimigo e um time de Deus. Você faz parte de qual, né? Essa é a Qual grande time? pergunta, né? É uma boa pergunta. Tudo Né? bem, De qual dos 2 times? Só que tem um que é vencedor sempre. Amém. Exatamente. Então, Você quer estar no time vencedor? então, quando a pessoa está no time, muitas vezes, do inimigo, ela, muitas vezes, ela está em rebelião, né? E nem sabe muito disso, né? Uhum. Tem rebeldia, rebelião, né?
E aí quando ela recebe, decidir, eu quero permanecer nesse time que está perdendo, ou eu, E que está arrasando com a minha vida, né? ou eu quero ir pro time que realmente vai vencer, que vai dar uma vida melhor e que eu vou ter, né, fé no treinador, vamos dizer assim, né? Então, assim, o que eu digo é, assim, a minha vida antes de Deus era uma vida sem esperança, né? Uma vida sem esperança, Sem né? sentido, né? Sem sentido. Por que que eu tô aqui, né? Por que que eu tô fazendo as coisas que eu faço? E aí quando você vê que Deus tem um plano para você, que a gente viu no texto anterior, Uhum. que Deus tem um plano para você e você pede sabedoria para Ele falar o que realmente você vai fazer, aí as coisas começam a acontecer, né? Uhum. Comentários, criança, ainda? Dentro desses 3 versículos? Que nem falou, vocês estão... Porque assim, quando Adão pecou, ele tinha comunhão perfeita com Deus. Porque Deus fez o homem para quê? Para que ele tivesse essa comunhão com ele e que ele pudesse mostrar todos os seus atributos, né? Uhum. Primeiro ele fez toda a terra perfeita, né? Aí depois, mas isso ele falou e as coisas aconteceram, né? Mas o homem não. O homem, ele moldou com as suas mãos, né? Então, ele queria ter essa comunhão perfeita, mas o homem resolveu o quê? Né? Por incredulidade. Por incredulidade naquilo que Deus falou, ele falou, tá bom. Né? Então, eu quero ser Deus, eu vou comer desse fruto, porque Deus falou que era proibido, não era? Né? Vou comer. Ele ouviu a voz do outro, né? Então, tinha dois conselheiros ali, né? Um não coma, o outro coma, né? Então, e ele deu ofereceu, vazão. né? Você vai ser igual a Deus, né? Então, porque quando nós nascemos, nós tabernaculamos num corpo, né? Então, Deus coloca um corpo, né? Porque nós somos moldados também. Lá em Salmo 139 fala que ele me viu ainda em substância, ainda informe. Né? Então, ele viu todos os meus ossos, né? Então, eu fui construída no seio da minha mãe, né? Então, e ele me colocou neste mundo, mas para a glória dele, para que a gente tivesse essa interação com ele, demonstrar o seu amor, sua bondade, a sua misericórdia, né? Ele nunca nos colocou, né? E ele queria ter essa comunhão, mas aí o homem, né? Mas como ele veio resgatar isso? Ele morrendo na cruz, porque sem sangue não há remissão de pecados. Então ele teve que dar a sua própria vida, né? Ele tabernaculou também no corpo de Jesus, que se tornou salvação. Ele não é só criador, mas ele é salvador, né? Por isso que o nome dele é Jesus. Deus, homem, né? Então, por isso que o nome dele é Jesus. Jesus salva. 100% Deus, 100% homem, sem nunca se misturar. Nunca Deus se tornou mais humano e nem o homem mais a parte de... Não, a pessoa de Jesus é Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Dá para a gente explicar isso? Não. Nem na eternidade vamos entender, mas... Vamos estar com ele, vamos perguntar muitas coisas para ele, né? Lógico. Bom, aqui fala, a partir desse versículo 3, que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também quem? Os demais. Ou seja, o mundo está abarrotado de filhos da ira. Tá bem. Vai ter um momento aqui que Paulo vai nos mostrar como sair disso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, misericórdia impede que eu receba aquilo que eu mereço, a morte. E o amor nos dá aquilo que eu não mereço, que é a vida. Então ele fala bem claro, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, então o amor nos deu vida, né? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, Graça? Não, eu preciso crer. Né? Assim como Adão. O pecado de Adão não foi desobediência, foi incredulidade. Aí ele desobedeceu, aí concretizou o que Deus falou: no dia que você desobedecer, morre. Morre. Então,
A incredulidade levou à ação de desobediência e à morte. E a morte. Mas a pergunta é essa. Quando fala que ele nos deu vida, né, a graça, você teve que fazer alguma coisa além de se arrepender? Não, crer na palavra dele. Não teve que fazer mais nada. E Absolutamente. você, Marcos? Só crer. Só crer. Porque já é muita coisa, né? Porque a pessoa muitas vezes lê a palavra de Deus e se rebela. Não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não creio, isso aqui não é verdade. O cara começa a reclamar com a Bíblia. Por quê? Porque vai contra a sua natureza pecaminosa. É a natureza de Adão, né? A grande questão é, o sujeito, ele faz uma série de coisas que ele está viciado de fazer, seja na área de sexo, droga, noitadas, orgias, desonestidade, mentira, né? E aí, quando você apresenta o Evangelho, ele acha que aquilo que ele está fazendo é vantagem, que aquilo que ele está fazendo é bom. E só que ele não sabe o resultado final, né? Então, aí fala no versículo 6 que quem recebe Jesus em posição, ok? Já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que quando eu oro, eu atravesso, saio do tempo e espaço e falo diretamente com Deus e Deus me responde. Todos os dias Deus me responde. E coisas tremendas. Olha, se eu fosse contar as nossas experiências nesses 44 anos, né? Deus é vivo. Né? Deus não é que nem aquele rapaz que uma vez eu contei, eu acho que eu contei aqui. Não sei. Bom, pode ser que tem gente nova aí, né? Nós estávamos num acampamento chinês, você lembra disso? Num lugar, um galpão enorme, coberto de sapê. E eu fui pregar de manhã. Mas no dia anterior, tinha um rapaz, um japonês, e conversando com ele, eu falei... Alexandre. Eu falei com ele, você de que igreja que é? Ele falou, não sou de igreja nenhuma. Como assim, de igreja nenhuma? Não sou de igreja nenhuma. Então, o que você está fazendo aqui? Eu vim jogar futebol, meus amigos e tal, né? Acho que era da escola. É da USP. Eu falei, por que você não tem nada, não está envolvido? Porque eu não creio que Deus existe. Então faz o seguinte, ora para Deus agora, pede para Ele te mostrar se Ele existe ou não. Eu vou falar com o aparelho, vou falar com... Não, mas você pode tomar um susto, né? E essa foi a conversa que eu tive naquela noite. No dia seguinte eu estou pregando. E de repente começa uma chuva. Mais uma chuva daquela de arrebentar. Eu me lembro disso. Eu estava com o Marcos no colo, né? E eu estava assim meio na porta. Não estava sentada, eu estava assim meio na porta. Estava segurando ele, aí eu vi tudo. As árvores, elas dobravam. Eu lembro que desse lado fez um rombo, um buraco assim, e caindo chuva. E desse lado, do lado dele quase, um outro, né? E eu comecei a perceber que o pessoal começou a se levantar, meio assim, com medo, né? E aí, Deus tocou meu coração para orar. Aí eu parei. Pessoal, vamos orar para que Deus pare essa chuva. Foi incrível. E aí eu orei. Senhor, o Senhor sabe que tem pessoas aqui que não creem no Senhor. Então, fecha agora as comportas do céu. E eu comecei a ver presbiteriano dizendo aleluia, né? Eu abri os olhos, sol, né? E aí teve gente que se converteu sem eu fazer apelo. Tá bom. Na hora do almoço, esse carinha veio falar comigo. Pastor, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Deu uma de Miguel, né? O que aconteceu? Eu falei, olha, a hora que o senhor falou que ia orar para parar aquela chuva, do jeito que estava, eu falei, duvido. Né? Eu era o único que estava com os olhos abertos. Mas na hora que o senhor falou, fecha agora as comportas do céu, a coisa não foi passando devagarzinho, não, simplesmente parou. Eu falei, pois é, esse é o Deus que eu conheço. Né? Ele ainda demorou, graças a 2 dias para se converter, se você lembra. Mas muito bem. Só para fechar, porque está terminando, aqui diz assim, no capítulo 2, versículo 7, né? Bom, eu vou ler o 6 só para dar sentido. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus.
E esses dois versículos, 8 e 9 e 10, que eu vou ler, na semana que vem, se Deus o permitir. Semana que vem não dá, eu estou viajando. Mas em janeiro nós voltamos. Não, semana que vem ainda tem. Ainda tem. Tá bom. Tá bem. Então, versículo 8 e 9 e 10, nós vamos estar explorando. Hoje eu só vou ler. Que é a solução para essas pessoas que estavam mortas, incluindo eu, né? E ele fala: porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé em quem? Cristo, né? E isto não vem de vós, é dom de Deus. E olha a afirmação agora, que acaba com qualquer religião. Não de obras. Tá claro, não é? Não de obras. Para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos por fé em Cristo. E quando nós recebemos a Cristo Jesus de graça, nos arrependendo, há uma metamorfose em nós. E na semana que vem a gente volta a falar. Amém? Comentários finais, Graça? Assim, eu me emociono muito com Efésios, né? Não que todas as cartas que Paulo escreveu fossem, todas elas são complementares, vamos dizer assim, né? Mas assim, a gente pode introduzir até outras passagens, né? Como eu uso muito o Salmo 19, o 139 também, porque lá fala que nós fomos feituras dele para a glória dele, né? E Salmo 19 fala muito disso, né? Da natureza, tal. Depois ele fala a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É uma afirmação. É uma afirmação, né? E ele fala que é para o louvor da sua glória. E nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Nós não fomos feitos para ir para o inferno. Nós fomos feitos para viver eternamente com o Pai, né? Amém. Então, Amém. maravilhoso. Marcos? Eu achei nessa última parte muito interessante a questão da misericórdia de Deus, né? Para conosco, né? A bondade dele, mesmo a gente fazendo muitas coisas erradas, ele ainda nos atrai, né? Para fazermos parte do time dele, né? Então isso é legal. Muito bem. Amados, se eu fosse contar as experiências que eu já tive em todas as áreas com Deus, eu acho que teria muitos dias para falar isso, tá bem? Então nós vamos encerrar, vamos agradecer a Deus. E esteja conosco de novo. Nós voltamos então a semana que vem e aí vamos tirar um período aí de um mês que eu vou estar fora, mas voltaremos em janeiro, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos e pedimos ao Pai que tudo isso que nós conversamos, dando nesse início do livro de Efésios, seja realmente proveitoso para cada um que vai estar ouvindo, assistindo, participando. Seja com cada um de nós que estamos nessa sala, incluindo a Ju, que o Senhor aguarde, proteja, oriente. Seja comigo, com a Graça, com o Marcos, com Caio, Senhor. Que Tu possas operar na vida dele, na recuperação, Senhor, da cirurgia. Que Tu possas estar agindo de maneira poderosa na vida de cada um de nós, nos usando para restaurar vidas que estão desesperadas. Nós Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Até a próxima.